Profecia de 1968 por uma cristã de 90 anos, residente em Valdres, Noruega. Teve uma visão dada por Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos tinha reuniões e serviços onde ela morava e teve a oportunidade de conhecê-la. Ela contou para ele o que Deus havia mostrado e ele escreveu tudo. Porém achou tão incompreensível, que guardou na gaveta. Agora, quase 40 anos mais tarde, ele percebe que deve compartilhar com outras pessoas. A senhora de Valdres era uma cristã muito fervorosa, alerta, confiável e plausível, com uma boa reputação e testemunho entre todos os que a conheciam. Isto é o que ela viu. Eu vi o tempo antes da vinda do Senhor Jesus e a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Vi os eventos com meus olhos naturais. Eu vi o mundo como um tipo de um globo e vi a Europa, país por país. Eu vi a Escandinávia. Eu vi a Noruega. Vi certas coisas que terão lugar antes do retorno do Senhor Jesus, e será pouco antes da última calamidade acontecer. Uma calamidade sem precedentes. Ela mencionou 4 ondas. 1. Primeira onda antes do Senhor Jesus vir e antes de iniciar a Terceira Guerra Mundial. Haverá uma trégua como nunca tivemos antes. Haverá paz entre os superpoderes no Oriente e o Ocidente, e haverá uma paz duradoura. Nota de Emanuel Minos, lembre-se, isto foi em 1968. Quando a Guerra Fria estava em seu ponto mais alto. Fecha nota. Nesse período de paz haverá desarmamento em muitos países, também na Noruega, e não estaremos preparados quando a guerra vier. A Terceira Guerra Mundial começará de uma maneira que ninguém espere e de um lugar inesperado também. 2. Segunda onda. Uma frieza sem paralelo acometerá os cristãos. Uma fuga do cristianismo verdadeiro e vivo. Os cristãos não estarão abertos para pregação profundas. Não vão mais querer ouvir sobre pecado e graça, lei e evangelho, arrependimento e restauração. Esses valores serão substitutos por pregações sobre prosperidade e felicidade. O importante será ter sucesso, para ser algo ou alguém e para possuir bens materiais, coisas que Deus nunca prometeu dessa forma. Igrejas e casas de oração ficarão cada vez mais e mais vazias. Em vez de pregações com as quais estamos habituados há gerações, como por exemplo para carregarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor Jesus, as igrejas serão invadidas por entretenimento, arte e cultura quando deveriam haver reuniões para arrependimento e renascimento. Isto irá aumentar acentuadamente pouco antes da volta do Senhor Jesus. 3. Terceira onda. Haverá uma desintegração moral pela qual a velha Noruega nunca passou. Pessoas irão viver juntas como casados, sem serem casados. Abre aspas. Nota de Emanuel Minos. Não acredito que o conceito de coabitação existia em 1968. Fecha aspas. Muita impureza antes do casamento e muita infidelidade no casamento se tornará o comum, será natural, e isso será justificado por todos os ângulos. Esses costumes entrarão até mesmo nos círculos cristãos e nós iremos abraçá-lo até mesmo o pecado contra a natureza. Pouco antes do retorno de Jesus haverá programas de TV como nunca experimentamos. Nota de Emanuel Minos. A TV tinha acabado de chegar na Noruega em 1968. Fecha a nota. TV estará repleta de terrível violência, vai ensinar as pessoas a matar e destruir uns aos outros, e as nossas tornar-se-ão inseguras. As pessoas copiarão o que elas veem na TV. Não haverá apenas uma estação na TV, ele será preenchido com estações. Nota de Emanuel Minos, ela não sabia a palavra canal que usamos hoje. Portanto, ela os chamava de estações. Fecha a nota. TV vai ser como o rádio,
que tem muitas estações, e ela vai mostrar muita violência. As pessoas usarão para entretenimento. Serão mostradas cenas terríveis de morte e destruição, e isso vai se espalhar na sociedade. Cenas de sexo também aparecerão na tela, as coisas mais íntimas que se realizam em um casamento. Nota de Emanuel Minos. Protestei e disse que na Noruega existia, na época, uma lei que proibia esse tipo de coisa. Fecha a nota. A senhora disse, isso vai acontecer, e você o verá. Todos nossos bons costumes e moral que tivemos até agora serão virados do avesso e as coisas mais indecentes vão passar diante dos nossos olhos. 4. Quarta onda. As pessoas de países pobres vão migrar para a Europa. Nota de Emanuel Minos. Em 1968 não havia nenhuma coisa como a imigração. Fecha a nota. Eles também virão à Escandinávia e Noruega. Haverá muitos deles e os nativos vão começar a não gostar deles e tornar-se duro com esses imigrantes. Eles serão tratados como os judeus antes da Segunda Guerra Mundial. Então a medida de nossos pecados terá alcançado o nível máximo. Nota de Emanuel Minos. Protestei quanto à questão da imigração. Eu não entendi isso naquele momento. Fecha a nota. As lágrimas escorreram dos olhos da senhora pelo seu rosto. Não verei, mas você verá. De repente, o Senhor Jesus virá e a Terceira Guerra Mundial eclodirá. Será uma guerra curta. Ela viu na visão. Tudo o que já vi sobre guerras antes é apenas a brincadeira de criança comparado ao que virá nesta Terceira Guerra Mundial. E ela vai acabar quando uma bomba atômica explodir. O ar estará tão poluído que uma pessoa não conseguirá perceber a sua própria respiração. Cobrirá vários continentes. América, Japão, Austrália e as nações ricas. A água ficará contaminada. Não será possível cultivar o solo. O resultado será que poucos subsistirão. Os que sobrarem dos países ricos tentarão fugir para os países pobres, mas os povos pobres serão duros com os estrangeiros, assim como nós fomos com eles. Estou muito feliz, pois não verei tudo isso. Mas quando o tempo se aproximar, você precisará ter coragem para contar ao mundo. Recebi esta mensagem de Deus e nada do que relatei vai contra o que a Bíblia diz. Aquele que tem os seus pecados perdoados e o Senhor Jesus como seu pessoal Salvador e Senhor, será salvo. Segunda revelação a um norueguês. Quando olho fluir um ancião na igreja pentecostal em Moss, Noruega, Martin Andersen, ouviu a seguinte profecia em 1937, quando o óleo vier do Mar do Norte e ao longo da costa norueguesa, as coisas começarão a acontecer, e o retorno do Senhor Jesus aproxima-se. Quando estas palavras foram proclamadas, as pessoas da congregação se levantaram e pediram para o homem sentar-se e não falar tanta bobagem. Em 1937 era realmente um absurdo inconcebível falar sobre o óleo bombeado ao longo da costa norueguesa. Hoje que grandes companhias petrolíferas em todo o mundo estão bombeando óleo ao longo da costa da Noruega. A Noruega é o segundo maior exportador mundial de petróleo depois da Arábia Saudita. As duas visões encerram a mesma mensagem: Jesus virá em breve e de repente. Nota do editor de fonte original. A carta acima foi originalmente enviada de Israel para amigos nos Estados Unidos. Foi postada por uma senhora norueguesa também cristã por nome Ragna von Porat. Ragna afirma em uma nota de rodapé que foi traduzido do dinamarquês. Ela ainda afirma que Emanuel Minos, o evangelista mencionado na carta, era amigo muito próximo de seu vizinho em Oslo. Ela diz: eu o ouvi quando era jovem. Os meus pais o conheciam. Por medo de transmitir uma profecia falsa,
A informação desta carta foi diligentemente pesquisada. A publicação foi adiada até a obtenção da permissão da própria Ragna, em Israel. Em nosso contato, ela garantiu-me que essas cartas são verdadeiras e confiáveis. Na verdade, ela disse que a primeira carta já foi publicada em um jornal cristão da Noruega. Verificamos também que a primeira carta foi publicada pelo Serviço Cristão de Informações na Alemanha. O site do Dr. Emanuel Minos está ativo até hoje e pode ser acessado para verificação. Embora a língua neste site seja o norueguês, uma história muito semelhante a esta, junto com a visão, está postada nesse site em inglês. As cartas acima foram transmitidas conforme foram recebidas. Ragna assumiu a responsabilidade de verificar o quanto pôde sobre as informações acima. Em contato com a Embaixada da Noruega, ela soube que a Noruega agora caiu para terceiro maior exportador de petróleo do mundo. Ragna afirma não ter objeção quanto à sua publicação. Deve ser agora ou nunca.